queridos, e aqui no Shalom, é um prazer estar com vocês hoje, gravando a pré-aula de número 9, que traz como título A Vinda de Jesus em Glória. Uma lição muito boa, muito ampla, principalmente para essa revista que nós estamos falando de escatologia. Tem muita coisa nova. Hoje eu dispensei minha bancada e nós teremos um papo hoje sobre a glória e principalmente sobre a vinda e o que ocorrerá durante a vida de Yeshua. Nós somos aqui da ADTO, Assembleia de Deus Ministério de Teofotônio. Quer conhecer mais sobre a nossa igreja? Acesse www.assembleiadedeusto.com.br e você conhecerá toda a nossa igreja, todos os nossos grupos e principalmente quem somos e de onde viemos. Eu quero mandar um grande abraço a todo o pessoal que está conosco, que compartilha a lição, que deixa inscrito e principalmente que tem nos dado a honra de assistir a nossa aula e principalmente orado pela Escola Bíblica Dominical, que é algo muito importante nesses últimos tempos. Eu vou iniciar mandando um grande abraço ao meu amigo Eduardo Munhoz e toda a igreja lá em Cascavel, no Paraná, Assembleia de Deus Vida Nova. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Marconi da Silva, em Santa Inês, em Maranhão. Ao chegado do Pedro Francisco das Chagas, que sempre manda abraço. O nosso amigo evangelista Pedro, em breve está voltando, está viajando de férias, mas já chegou, vai estar gravando com nós a próxima aula. E ao evangelista Luciano de Águas Lindas, em Goiás, também em Goiás. Quero mandar um abraço para o diácono Américo, lá de Santa Mônica, em Guarapari, no Espírito Santo. Ao meu amigo Elielton Lopes, o presbítero Elielton, da Assembleia de Deus Esperança, em Pernambuco, em Paraíba. E também a Érica Pereira, em Aracaju, Sergipe. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Hoje, mais uma vez, gravando a lição do número 9. Nós vamos iniciar lendo um tópico. E eu vou explicar cada tópico, um pouquinho de cada tópico e algumas dúvidas que nós tivemos nessa lição de número 9. Eu estudei muito em casa, tem muita dúvida para ser tirada e principalmente nós das Assembleias de Deus temos que viver uma nova escatologia, um novo tempo. É preciso abrir novas visões. E a aula de número 9 é a tendência para a nova visão, assim como foi na 7, na 8 e na 9. E a 10 também traz muita coisa boa, nós iremos discutir sobre ela no próximo vídeo. Então, introdução diz: após o período tenebroso da grande tribulação, Jesus voltará e implantará o seu reino milenial na terra. Ele virá juntamente com sua igreja, cercado de anjos, e será visto por todos os que habitam na terra. Na sua vinda em glória, Jesus será visto por todos, inclusive pelos que os traspassaram. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1, versículo de número 7. Querido, nessa introdução você precisa levar para a sala algo muito interessante, que essa introdução e essa lição ela ilustrará e nos mostrará 3 grandes objetivos. É esses objetivos que precisam ficar bem claros nessa lição. Primeiro, informar sobre a volta de Yeshua, sobre a volta de Jesus. Segundo, informar que Yeshua voltará para dar recompensa agora aos ímpios pelos seus atos. E terceiro, informar como será o reino milenial. Esses 3 objetivos é que a lição nos trará e nós precisamos explicá-los bem explicados. Então entenda que a volta de Jesus ela acontecerá em 2 grandes eventos. Quais são esses 2 grandes eventos? O primeiro evento nós chamamos de parousia. Parousia, ou simplesmente vinda, que é o primeiro evento em que acontecerá nos ares. Nós falamos sobre ele na lição 7 e lição 8, comentamos um pouquinho sobre eles. Jesus, o Yeshua, ele não pisará na terra. Isso é muito importante nós ressaltarmos nessa lição. Esse resultado será o que nós chamamos de arrebatamento da igreja. Então, o primeiro é parousia, rápido. Será retirada da igreja. A igreja se encontrará com Jesus nos ares. Esse evento se chama parousia, rápido. Ou que nós chamamos de arrebatamento rápidos, do grego arpazo no original. O segundo é a vinda de Jesus em glória, que é o que nós iremos estudar agora, junto com todos os santos. Há um texto em 1 Tessalonicenses 3, o versículo de número 13, que diz: a fim de que seja o vosso coração confirmado, olha que interessante, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus
com todos os santos. Então entenda isso aqui, 1 Tessalonicenses 3,13. Isso é chamado de revelação, ou dia do Senhor. Esse é o termo original. Esse dia ele estará na terra, ele descerá na terra. E essa vinda ela não é iminente, querido. Como no caso nós falamos da parousia. A parousia ele estará no alto. Essa vinda ele pisará na terra. Porque existem, diferente da parousia, antes desse acontecimento, várias coisas não acontecer. Nós seremos arrebatados, depois do arrebatamento nós teremos o galardão, depois do galardão nós teremos o período chamado ceia. Enquanto isso aqui na terra será o período chamado grande tribulação, e após esse período será o que nós chamamos Jesus em glória junto com todos os santos. Ele é diferente porque ele não é iminente, tem vários acontecimentos antes disso acontecer. Ok, querido? Anote isso aí. Nessa introdução, leve isso para a sua sala para que fique bem claro e não confunda. O problema da escatologia é porque são vários eventos e muitos desses eventos eles são iguais. E nós acabamos por confundir esses eventos, principalmente o reino milenar. Há 1000 anos, e nós acabamos confundindo. Mas tem que explicar passo a passo, vagarosamente. Você terá aí no máximo 1 hora e 10. Aqui na sede nós pedimos 1h20 de aula para que nós possamos decorrer todos os assuntos bem devagar. Tem lições aqui que eu não consegui sair do tópico número 1 e número 2. Por quê? São muitas perguntas, as pessoas têm muitas dúvidas. É o momento de você ser professor. É o momento de você selecionar tudo que você vai falar e não sair da lição. Ok, querido? Já no tópico número 1 que diz: Jesus voltará e todos o verão. Jesus voltará com poder e glória. Diz que após as glórias do Cordeiro, Jesus voltará com os santos. Entenda uma coisa: os fatos que marcam essa segunda vinda, a segunda vinda de Cristo, ela será física e visível. Isso vai marcar. Enquanto no primeiro evento ela será invisível, somente a igreja o verá nas nuvens, ao resto lá da trombeta, essa segunda vinda ela será física e visível. Ela será diferente da primeira, porque ele não estará em um corpo de humilhação. Entenda isso. Mas ele estará num corpo de glória e vestes reais. Hebreus 9, o versículo de número 28, olha que interessante o que diz esse texto. 9, 28, o texto diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, olha o que diz o texto, sem pecado aos que o aguardam para salvação. É interessante que Paulo diz que assim como por um homem entrou o pecado, por um homem será tirado. Isso é o que nós chamamos de libertação total. O que? Entenda isso aqui. Há um texto também que diz, um outro texto que diz que os santos de Deus e o seu glorioso séquito estarão presentes. É o texto de 1 Tessalonicenses 3,13 que eu já li, e 2 Tessalonicenses, o capítulo 1, versículo de número 10, diz o seguinte: olha que interessante: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirados em todos e todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. É uma confirmação. O que é séquito? Nós precisamos entender que séquito no original, querido, é um grupo que segue junto a alguém. Geralmente os nobres, os reis, rainhas, ele trazia um grupo de confiança. Isso é um termo muito antigo. Quem é o grupo que vai acompanhar Yeshua? A igreja. Todos os salvos estarão com ele. Então o séquito aqui somos nós. E nós precisamos entender que isso é a glória de Yeshua sendo apresentada a todos os povos. Ok, querido? Os anjos fazem o seu corpo de guarda. 2 Tessalonicenses 1, o versículo de número 7 diz: e vós outros, os quais, 2 Tessalonicenses, isso, 1,7 diz: e a vós outros, que sois tribulados, alívio juntamente conosco, quando no céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos e seu poder. Então os anjos também o acompanham, mostrando que existe uma guarda que o envolve. Ele precisa de guarda? Não.
mas nós vamos entender que Jerusalém espera um rei montado num cavalo branco, assim como em Apocalipse 19, versículo número 11. Esse rei agora virá triunfante e pisará sobre o Monte das Oliveiras, ok, querido? Ele virá como Rei dos Reis, isso precisa ser destacado nesse tópico de número 1. Ele virá como Senhor dos Senhores, triunfante sobre todo o mal. Isso aqui deve ficar claro. E principalmente, ele virá colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Onde fala sobre isso na Bíblia? 1 Coríntios 15, o versículo de número 25. Olha o que diz esse texto, versículo de número 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Então, nesse dia em específico, Yeshua colocará debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. É o triunfar de Yeshua. Ok, querido? Explique isso nesse tópico número 1. Já o tópico de número 2 diz: o cortejo que acompanhará o rei, e viu o céu aberto, e eis que o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chamava Fiel e Verdadeiro. Entenda uma coisa: a volta de Cristo em glória mostrará a Israel o que fora visto por João em Apocalipse 19, versículo 11. Então você tem uma noção de Apocalipse 19, versículo 11, que é bem conhecido de todos os cristãos, é a maior promessa que nós temos. Ele diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. No versículo de número 12 ele diz: os seus olhos são como chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Isso é a confirmação do Mashiach. É isso que você deve levar para a sala. Mashiach é o que eles sempre esperavam. O que é o Mashiach? Mashiach é uma palavra hebraica para Messias. Mashiach é uma palavra hebraica para Messias. Messias significa um salvador ou esperado como libertador. Quando Jesus veio em um corpo humano, os judeus achavam que Jesus iria os libertar, e isso aqui é muito interessante, do Império Romano. O próprio Judas, existe um livro, se não me fala, chamado O Homem Judas, um livro chamado O Homem Judas, alguma coisa assim, que Judas roubava o dízimo e comprava armamento, esperando que Jesus fosse se rebelar. Ele estuda a história de Jesus, diz: 12 tribos, 12 homens, será uma tribo para cada homem. Logo ele vai se rebelar contra o Império Romano e eu estarei pronto para ajudá-lo. Ele entrega Jesus por 30 moedas de prata, e nós precisamos entender que não foi 30 moedas de ouro, porque ele entregaria Jesus por qualquer coisa, querido. Ele achava que quando ele entregasse Jesus, Jesus ia se rebelar e ele estaria pronto, armado, para que todo o império fosse tomado. Mas não aconteceu. A Bíblia diz que Jesus, como ovelha muda ao matador, foi levado e não abriu a boca perante os seus tosqueadores. Acontece o que nós chamamos de metanoia. Judas se suicida por causa do evento. Isso nos mostra que eles esperavam um libertador do Império Romano, esperavam um reino carnal, mas Jesus vem num reino espiritual. Em toda a história Jesus vai dizer: o meu reino não é desse mundo, o meu reino é espiritual. Então entenda, agora eles verão Jesus montado num cavalo branco, com diademas, com vestes, com linho tinto salpicado de sangue, comprovando o que os judeus fizeram na cruz do Calvário. Esse libertador é o que nós chamamos então de Mashiach. Mashiach é a palavra que nós vimos aqui para Messias. Na verdade, a palavra Mashiach também, em hebraico, é um termo usado como ungido. Em hebraico bíblico, o termo Mashiach era concebido alguém que tivesse uma posição de nobreza e importância. Olha que interessante. Nós podemos citar o exemplo aqui do sumo sacerdote, que ele é mencionado como Kohen Mashiach, sumo sacerdote, sumo, aquele que entra no santo dos santos. Jesus era considerado o sumo sacerdote porque atingiu um lugar onde homem nenhum atingiu. É isso que deve ficar claro para a sua sala. Na literatura talmúdica, o título Mashiach, ou Melech HaMashiach, no original, o rei Messias, está reservado para um líder judaico que irá redimir e redimirá
Israel no final dos dias. Nós vamos ver que agora Israel irá conhecer o que nós chamamos aqui de Melech HaMashiach. Eles irão dar esse título ao Messias, ao ungido, ao que nós já abraçamos, mas eles não conhecem. Irão conhecer através dessa segunda vinda. Ok, querido? Já no tópico de número 2, que fala sobre Jesus voltará para dar a devida recompensa aos ímpios e para livrar Israel do extermínio, o tópico de número 1 diz a recompensa dos ímpios. Aqui fala que nunca a depravação, a iniquidade e a blasfêmias contra Deus foram tão acentuadas como no século 21. Querido, nesse texto, pare a sua sala, pare a sala toda, senhoras, homens, adultos, jovens. Tem alguns lugares que estão lecionando a revista para jovens ainda, como aqui nós não tiramos a revista dos jovens, porque os jovens aqui, a maioria são casados, e nós compartilhamos da mesma revista. Para a sua sala, explique que existem duas coisas que têm tirado a igreja de uma comunhão com o Espírito Santo. Uma delas é a tecnologia e a outra chama-se coisas boas, distrações. Essas duas coisas têm tirado a igreja de se envolver com o Espírito Santo. Então todos esses avanços tecnológicos, eles trazem consigo o que nós chamamos de frieza espiritual e também a acomodação em nosso tempo. Ar-condicionado, poltrona na igreja é o que? Acomodação. As pessoas chegam e reclinam no banco, e o ar-condicionado, e quando vão assistir o culto, dormem, querido. São acomodações. Já o termo tecnologia, elas têm tirado a paciência dos jovens em assistir um culto, em ter um momento de palavra. É o tempo todo no que nós chamamos de zap-zap. Eles não conseguem parar para ter um tempo a palavra. Isso é tecnologia. Então ela traz consigo o que nós chamamos de frieza espiritual. Entenda-se aqui que todos os que ouviram a palavra e não colocou em prática, terá agora que prestar contas de tudo que foi feito nesse tempo. Tudo que foi feito nesse tempo. Não ficará de fora ninguém que pecou, que cometeu atrocidade ou qualquer outro dano ao templo do Espírito Santo. Quem é esse templo? O meu corpo. Você acha que você perde tempo com o celular não é dano ao templo do Senhor? Você que perde tempo com o WhatsApp, você que perde tempo com o Facebook, você que perde tempo com o Twitter, você que perde tempo com as demais coisas, esse tempo será cobrado porque é um tempo que você deveria ter com a palavra. Principalmente nós, professores e líderes e pastores. Quantos pastores trazem um sermão de meia coxa? O que é um sermão de meia coxa? Aquele sermão que ele faz em cima do púlpito. Aquele sermão que ele fez na hora e fala assim: Deus me revelou. Deus não revelou, não. Deus teve misericórdia de você, querido. Tem pastores que estão voltando-se para a tecnologia, se esquecendo de um tempo para com Deus na palavra. E esse tempo será cobrado. Há um texto de 2 Tessalonicenses, o capítulo 1, versículo de número 8, olha o que diz esse texto: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então esse tempo será um tempo de cobrança. Muitos dos que não foram arrebatados estão esperando a segunda chance e já foram marcados pelo anticristo e não morreram como mártir. Isso aqui é muito interessante. Eles não terão o privilégio nem de estar na boda, nem de participar da ceia e nem de estar com Cristo durante o reino milenar. Isso é profundo, querido. Muitas pessoas irão chegar e dizer: Senhor, Senhor, eu expulsei em teu nome, eu curei em teu nome, apartai-vos de mim que não vos conheço. Nós precisamos pensar nesse tempo, porque é um tempo em que será prestado todas as contas. Esse tempo está próximo. É isso que nós devemos deixar bem claro para a nossa sala, ok, querido? Já no tópico de número 2, que aprofunda a lição e diz a batalha do Armagedon, fala que os exércitos dos anticristos se reunirão para destruir Israel no vale chamado Armagedon, que todos congregarão num lugar em hebreu chamado Armagedon.
A palavra Magedon, anote isso aí, a palavra Magedon ela aparece apenas uma vez na Bíblia. É em Apocalipse 16, o versículo de número 16. Olha que interessante. Quem gosta de estudar escatologia, quem gosta de estudar principalmente um fanático como eu em numerologia, nós vamos ver que Yeshua foi tão perfeito, Deus foi tão perfeito. O John está aqui subindo atrás das câmeras aqui, porque sabe que eu sou apaixonado por escatologia. Mas o porquê caiu em Apocalipse 16, versículo 16? Você analisou? 1 com 6 é 7, significa perfeito. 16, 16. Quando nós lemos Apocalipse 16, 16, diz: e os que congregaram num lugar que em hebreu chama-se Armagedon. No original, nós vamos ver que Deus preservou e vai preservar Jerusalém nesse dia. Todas as nações se voltarão contra Jerusalém, mas o que é perfeito agora descerá para se ocorrer. 7 é o número da perfeição, querido. A palavra Magedon então aparece uma vez em Apocalipse 16, versículo 16, de forma profética. Apocalipse agora revela que em um lugar no original hebraico chamado Magedon, que significa H-A, que é Ar, que significa colina, e Magedon, que é a antiga cidade chamada Megido, é a localização de todos os reis da terra, vão se juntar para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Então é nesse dia em que o Senhor se levantará para livrar Israel. Apocalipse 16, versículo 14, diz, olha o que diz esse texto: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então esse é o dia do Deus Todo-Poderoso, esse é o dia de Adonai. Esse é o dia chamado, o que nós chamamos de ceia do Senhor, não a bodas do Cordeiro, mas a ceia carnal, onde todos serão aniquilados com o sopro. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Esta batalha, ela já foi profetizada, e nós precisamos ficar ligados nisso em sala de aula. Ela já foi profetizada por Daniel na 70ª semana. Ela é a última etapa vivenciada por Jerusalém para o cumprimento da profecia. Onde está isso? Daniel, no livro de Daniel, olha que interessante, o livro de Daniel, o capítulo de número 2, o versículo de número 4. Quando você lê esse texto, querido, eu acho interessante, quando nós lemos esse texto de Daniel, Daniel 2,44, nós enxergamos tudo o que era já armado para o acontecimento do próprio dia do Senhor. Daniel 2,44, olha o que diz o texto: mas nos dias desses reis, o Deus do céu se levantará um reino que não será jamais destruído. Olha que interessante. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumará todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É a confirmação do rei de Adonai. Ok, querido? Parte dos judeus dessa batalha, e nós precisamos entender, morrerá. Isso será vivenciado, querido. Será vivenciado. A própria Bíblia chega a falar. Outra coisa que acontecerá nesse dia do Senhor, que as mulheres serão violentadas, assim como o reino de Nabucodonosor, naquela época de Nabucodonosor, quando houve aquele impacto, os persas, os medos, os animais naquela representação, as mulheres eram violentadas. Nesse dia também elas serão violentadas, os partos judeus morrerão. Quem vencerá essa batalha não é a mão humana, mas sim a ação divina. Como no reino de Nabucodonosor, uma pedra cortada como não de mão, diz a palavra de Deus, que era a especificação de Jesus, o tempo de Jesus chegando, agora é a volta de Yeshua para defender Jerusalém. Assim como Jesus esteve num corpo humano e destruiu a era, os reinos malignos,
de Nabucodonosor, os reinos romanos e toda aquela coisa, o reino persa, aquele reino que estava se formado há muito tempo, agora ele virá com grande poder e glória e libertará Jerusalém da mão dos opressores. Ok, querido? Já no tópico de número 3, que diz: o anticristo voltará contra Jesus, disse: será o seu fim. O Senhor, à frente do exército celestial, em cavalos brancos, vencerá o anticristo e o falso profeta, e os lançará no lago de fogo e enxofre. Entenda uma coisa: Jesus destruirá o anticristo e os falsos profetas e os lançará no lago de fogo, que é diferente do inferno. O inferno, querido, ele é um estado intermediário. Isso nós precisamos entender. O mesmo que nós falamos do anticristo, ele será lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, o versículo de número 14, olha o que diz esse texto. 20, versículo de número 14, diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Logo, o estado intermediário, o inferno e a própria morte, todos serão lançados dentro do lago de fogo. Esse texto é interessante, que isso fala sobre o estado final. É isso que você precisa entender. Este é o estado final. Nós precisamos entender aqui que Yeshua vencerá com o sopro da sua boca todo o laço que foi armado contra Jerusalém. Isso nos mostra que o cavaleiro de Apocalipse 19, versículo 11, visto por João, traz consigo o poder. O termo chamas de fogo utilizado aí, Apocalipse 19, em todo o Apocalipse, nos mostra que seu poder é o quê? A palavra da verdade, contida em quem? No próprio Yeshua. Ou seja, ele é a verdade. Segundo Tessalonicenses, o capítulo 2, o versículo de número 8, diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então isso será acabado através de quem? Yeshua, não por mão humana. E será restabelecido agora o que nós chamamos de nova ordem mundial. Ok, querido? Eu acho interessante nós salientarmos, e os alunos vão perguntar: professor, quem são os falsos profetas? Quem são esses? Assim como Yeshua virá acompanhado do que nós chamamos de séquito, de toda aquela guarda e seus cavaleiros e a igreja, que são pessoas de confiança, o anticristo se levantará com pessoas de confiança, que são os falsos mestres. Quem são os falsos mestres que nós estamos vendo nessa último tempo? Inúmeros pastores que estão vendendo indulgências. Esses irão pregar que a igreja não foi arrebatada, mas sim existe a salvação ainda nesse tempo. Eles irão pregar que o anticristo é a salvação. Todas as Bíblias serão queimadas, todo o povo será disperso e o anticristo reinará com 3 anos e meio de paz, que é a falsa paz. Mas nós vamos ver que o reino milenar de Yeshua é por 1000 anos e esse reino é eterno. Ok, querido? Então, já no tópico de número 4, nós vamos andar aqui, que fala sobre o fim da batalha do Armagedon. Diz que com a prisão de Satanás, do anticristo e do falso profeta, a trindade satânica estará destruída. Entenda uma coisa: nesse tópico nós teremos a destruição do que nós chamamos de trindade satânica, que são os falsos profetas, vamos falar sobre isso aqui, o anticristo e Satanás. Esses 3 serão destruídos. Agora Israel vai estar assumindo as suas funções no reino chamado Reino Milenar de Paz. Após a destruição da trindade satânica. É por mão humana? Não. Quem vai estabelecer o reino? Yeshua, com a igreja. Isso nós precisamos entender, que o próprio Yeshua é quem vai pelejar por Israel. Israel não vai conseguir, o tamanho de Israel para vencer todas as nações. Eles verão a glória agora de Adonai e o reconhecerão como Deus. E será estabelecido, Israel será a capital de todos. Por que Israel será a capital de todas as nações? Porque Israel, Jerusalém, é o centro do mundo, querido. Não há escolha
do Senhor, porque há um privilégio. Não, Israel é o centro do mundo. Quando Deus desce para criar o homem, desce justamente no centro, que é o que nós chamamos de Mesopotâmia, aquela região toda ali de Jerusalém. Isso tem que ficar claro para essa aula. Eu falei sobre isso aqui. Há um texto de Ezequiel, se não me falha a memória, deixa eu ver se eu acho aqui, Ezequiel 36, Ezequiel 36, é isso, Ezequiel 36, o versículo de número 26, olha o que diz esse texto, 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. É o início da transformação. E ele complementa no versículo 33, falando: assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Entende isso aqui? Vamos continuar. Já o versículo 35 diz: e dirão, essa terra assolada ficou como um jardim do Éden, e as cidades solitárias, assoladas e destruídas, estão fortalecidas e habitadas. Então agora Jerusalém será recuperada, assim como Éden. Será um reino de paz, o reino em que nós teremos Yeshua no centro. É chamado cristocêntrico, ok, querido? Deve ficar bem claro. E um complemento no versículo 36 diz: então saberão os gentios que tiveram ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Aí as pessoas dizem assim: mas já aconteceu quando Jerusalém foi destruída. Sim, querido, mas acontecerá agora com Israel. Tudo será reedificado. E nós veremos no reino milenar, que é a próxima missão, que Yeshua restabelecerá 1000 anos, chamado de reino cristocêntrico. Então isso deve ficar bem claro para a sua sala, ok, querido? Já no tópico de número 5, que diz o julgamento divino, ele inicia dizendo: todas as nações, especialmente as que se levantaram contra Israel, serão julgadas. Entenda uma coisa, nesse tópico acontecerá o julgamento de todas as nações. Quais são as nações? Todas as nações que se levantaram contra Israel. Isso, querido, ocorrerá após a queda do anticristo. Feito por quem? Pelo próprio Cristo. Ele o destruirá. Acontecerá onde? No vale chamado Josafá. Cada líder que se levantou contra Israel prestará contas ao próprio Yeshua. Onde tem um texto que fala isso? Mateus 24, deixa eu achar aqui bem rapidinho, o versículo de número 40, olha o que diz, 40, o rei respondendo lhe disse: em verdade vos digo, que sempre que fizeste um mal a um desses pequeninos irmãos meus, a mim fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando enfermo e preso não foste me livrar. O versículo de número 45, ele diz, olha que interessante: então me responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então entenda, esse texto ele é escatológico, porque aponta para todos os que não socorreram Jerusalém, que é a menor cidade, é a mais pequena, Judá. Todos que contenderam contra ela e não a socorreram, prestará contas ao próprio Cristo nesse dia. Ok, querido? Deixe isso bem claro para a sua sala. Nós precisamos entender que já está havendo em nosso tempo um levante contra Jerusalém. Já está acontecendo esse levante contra a terra prometida, contra a cidade santa.
E nós cristãos temos que ficar alertas e não apoiar qualquer levante contra Israel. A própria Bíblia chega a dizer: quer ter paz? Ore por Jerusalém. Não se esqueça disso. Já o tópico de número 6, o subtópico de número 6, ele diz, e eu acho interessante, que há um complemento dizendo a separação dos bodes das ovelhas. Aí diz que Jesus utilizou o exemplo das ovelhas e dos bodes para demonstrar a diferença que existe entre os incrédulos e os crentes. Querido, entenda uma coisa: o julgamento das nações que acontece em Mateus 25, como eu estava lendo aqui agora, ele não pode ser confundido com um grande trono branco. Ele não pode ser confundido. Por quê? O grande trono branco é o que nós chamamos de juízo final. Eu acho interessante que aqui, o texto de Apocalipse 20, do 11 ao 15, há uma separação de bodes, que é o termo usado em Mateus 25. Isso deve ficar claro para a sua sala de aula, bem explicado, querido. Muito bem explicado. Por quê? Quando nós falamos de bodes, em Mateus 25, os que foram mortos nesse período, eles ficarão aguardando o juízo final até serem lançados no lago de fogo. Isso é muito interessante. Isso deve ficar claro. Há uma passagem em Joel que diz que esse momento será identificado. E há uma identificação desse momento. Joel, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. Joel 3, o versículo de número 2, diz: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, ou Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharão entre todas as nações e repartirão a minha terra. Olha que interessante. O texto é claro quando diz: congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo. O próprio Deus é quem irá julgar, por causa do meu povo, Israel, que é a herança. Isso deve ficar claro, que é importante notar que as nações que são os gentios, eles serão julgados de acordo com a maneira com que trataram o remanescente fiel, que é Israel. Isso tem que ficar claro. Aqueles judeus convertidos durante a tribulação, muitos dos quais terão sido martirizados, esses estarão aguardando. Isso deve ficar claro também. Se nós prestarmos atenção no texto, nós veremos que nesse texto de Mateus há 3 classes e não apenas 2, como diz as ovelhas e os bodes. Olha que interessante. Há os bodes, há as ovelhas que nós falamos aqui agora, e há os pequeninos, que foi o texto que eu li de Mateus. Quem são os pequeninos? Os pequeninos irmãos. Os bodes aqui, querido, serão as nações que não darão guarida aos pequeninos irmãos de Jerusalém. Os judeus convertidos nesse período, eles estarão sendo perseguidos pelo anticristo. Por quê? Eles não se dobrarão diante do anticristo, eles não aceitarão a marca do anticristo, assim como a igreja no início do que nós chamamos grande tribulação, o reinado de paz, ele iniciará com a marca do anticristo em um só governo, e a igreja não vai aceitar, será perseguido, Deus arrebatará. Raptos é tomada com rapidez. Então logo nós teremos que estar na iminência, e isso é interessante, que tem gente pregando aí que a igreja será arrebatada antes. Não, querido, nós podemos entender que o termo raptos é tirado com violência. Por quê? Quando nós não aceitarmos a marca do anticristo, eles começarão a nos perseguir. Logo Yeshua nos tomará, nos tirará. Então esses ovelhas, já esses bodes, então, são os que não deram guarda aos pequeninos irmãos de Jerusalém. E os judeus convertidos nessa época se tornarão mártires. Já as ovelhas serão as nações que protegerão e alimentarão esses judeus errantes. Quando nós falamos da divisão entre Ismael e Isaac, lembra disso? Tem judeu que não crê na promessa não, querido. Tem judeu da raça de Ismael que vai socorrer
Quem era contra agora vai ficar a favor, porque eles verão o sacrifício dos próprios do seu sangue. E todos que nós chamamos de diáspora, que foi a dispensação agora, todos retornarão para Jerusalém. Então haverá um consenso entre os judeus. Então esses judeus agora, esses errantes, receberão os seus irmãos, que são a promessa. E eu acho interessante que quem dá guarida aos judeus será recompensado pelo próprio Adonai. Nós precisamos entender isso. Onde fala isso? Mateus 25, versículo 34 diz: vinde benditos do meu Pai, possuí a herança e o reino, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. É para os judeus, querido. É isso que deve ficar bem claro na sua sala de aula. Ok, meu querido? Estude bem esse texto para você elaborar. Eu vou postar tudo que eu estou lendo aqui, tudo que eu estou relembrando, será postado abaixo da lição. É só você colar e copiar e levar para a sua sala. Ou montar slide, como preferir, e colocar para que eles vão acompanhando os tópicos. Existe um site fantástico do meu amigo Ismael Pereira, www.escoladominical.com, que tem todos os slides com figuras e você vai montando e passando o slide falando um pouquinho de cada lição. O tópico de número 3, já encerrando a lição, ele fala na preparação para o milênio. Fala: Satanás é preso por 1000 anos. Aí diz assim: para onde irão os que foram derrotados na batalha do Armagedon? Segundo a palavra de Deus, eles irão em 3 lugares diferentes. Entenda uma coisa nesse tópico, você vai para a sala de aula. Os destinos daqueles que foram destruídos na batalha do Armagedon será diversos aqui no plural. Por quê? Primeiro, o anticristo e o falso profeta, eles irão para o lago de fogo, que já é o estado final. Deve ficar claro. Os seus seguidores, eles irão para o Hades, ou que nós chamamos de inferno, para aguardarem o juízo final. Entende isso aqui? O terceiro é Satanás. Satanás, ele será preso por 1000 anos no abismo. Preso por 1000 anos. Estabelecido o tempo de paz. Depois ele será solto por um tempo, para reunir o reino norte e o reino sul, chamado de Gog e Magog, para tentar tirar dos eleitos a promessa. Logo depois será derrotado finalmente, e ele e os demais serão lançados no fogo, no lago de fogo e enxofre. Isso deve ficar bem claro nesse tópico, ok, querido? Esses são os 3 destinos. Eu devo explicar na sala de aula, porque muitos fazem confusão sobre isso. No tópico de número 2, o subtópico de número 2 diz: quem estará no milênio com Cristo? Quem estará no milênio com Cristo? Diz: todas as ovelhas de Jesus Cristo entrarão no milênio para reinar com Ele. Querido, a participação do milênio e o reino de Cristo será de todas as ovelhas que foram separadas pelo próprio Cristo. Em Mateus 25 fala sobre isso. Mateus 25, 33 e 34. Olha que interessante esse texto diz. Olha o que diz esse texto. Diz: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai com a posse do reino que está preparado por vós desde a fundação do mundo. Entenda que esse texto, esse tópico nos mostra que todas essas ovelhas, elas participarão e foram separadas pelo próprio Cristo. Já os bodes, eles serão lançados no inferno. Olha que interessante, Mateus 25, 41. Olha o que diz o texto: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa separação é o próprio Cristo quem irá fazer. Nós teremos então as ovelhas e as almas dos homens que foram decapitados por não adorarem diante da besta, reinando com Cristo por um período de 1000 anos. Apocalipse 20, versículo de número 4. Após este período, os demais ressuscitarão para o juízo final. Eu acho interessante, algo que chamou a atenção aqui na revista,
que o comentador diz, no tópico de número 2 que eu acabei de ler, ele diz, lá na frente, ele diz assim: as ovelhas reinarão com Cristo por 1000 anos. Literalmente. Bem como os homens que não adoraram a besta. Querido, há uma tese, e principalmente a Assembleia de Deus prega essa tese, que nós desceremos e reinaremos com os homens num corpo transformado. Isso é a maior mentira que eu já vi na escatologia. É a maior mentira que eu já vi na escatologia. O texto de Apocalipse 20, versículo número 4, ele é claro em enfatizar. A tradução do grego original, olha o que diz esse texto, querido. Só para você ver como há uma exegese mal feita de anos atrás, que vem perdurando, e nós vamos pregando isso, e as pessoas não querem quebrar os castelinhos, querido, que é a verdade. A verdade, ela dói. Só que quando nós temos a verdade, após a dor da verdade, nós temos o sarar do Ruach HaKodesh, o sarar do Espírito Santo. Nós somos aliviados. Quantas pessoas não foram mortas por mentiras dentro da própria igreja? Olha o que diz o texto de Apocalipse 20, o versículo de número 4, citado pelo próprio autor da revista. Diz: vi também tronos, e neste assentaram-se aqueles aos quais foram dadas a autoridade de julgar. Quem foi dado a autoridade de julgar? Nós, a igreja. Isso deve ficar bem claro. Ele continua dizendo: vi ainda a alma, olha que interessante isso aqui, a alma dos decapitados por testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O texto é claro em enfatizar que os decapitados, querido, há almas dos decapitados, aqueles que não se curvaram diante do anticristo, aqueles que não se curvaram e não deixaram ser marcados. Não tem homem nenhum aqui não, querido. Nós precisamos quebrar essa escatologia errônea que vem perdurando durante muito tempo e entender que isso aqui é um reinar espiritual, não é um reinar carnal. Esse é um reinar agora de Yeshua. Yeshua irá reinar com todos aqueles que passaram pela grande tribulação e principalmente venceram por amor ao Cristo, foram decapitados. Olha o complemento do texto, versículo de número 5 diz: os restantes dos mortos, e nós precisamos entender que em Apocalipse 19, versículo número 21, Yeshua extermina todos com o sopro da sua boca, todos os seres viventes, restando agora tão somente o que nós chamamos de alma. Aí ele diz: todos os restantes de mortos que não reviveram até que se completasse os 1000 anos, esta é a primeira ressurreição. Então todos os demais aguardam o juízo final de Apocalipse 20, o versículo de número 11, que é o grande trono branco. Não confunda essas coisas. Não deixe que essa escatologia continue reinando. Você é professor, você pode falar a verdade. O texto é muito claro. O texto grego é muito claro. Ok, querido? Já a conclusão diz: a batalha do Armagedon e a vinda do Senhor devem ser encaradas como literais e não como hipótese futura. Esses eventos escatológicos têm o respaldo das Escrituras Sagradas. Eles serão o cumprimento do plano de Deus na terra. Vale a pena refletir, olha que interessante, a respeito do que Deus tem preparado para o fim dos tempos, tanto para a igreja como para o mundo. Querido, ainda que os homens tentem colocar na nossa cabeça que todo o Apocalipse é alegórico, é impossível acreditar, porque nós temos no Apocalipse inúmeras passagens que nos mostram a lucidez de João no seu espírito, nos mostra a lucidez quanto à escrita e principalmente a lucidez de João ao narrar os fatos e compará-los com o que nós temos na terra. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas João teve o privilégio de estar nas mansões celestiais. E a ele foi dada uma cana para medir
E todas as medidas, quando nós estudamos aí numerologia, nós vamos ver que todas as medidas são perfeitas, assinalando que tudo que Deus faz é perfeito. E há um complemento da perfeição de Deus, quando ele diz lá em Apocalipse 22, que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam mentira. É um sinal de que Deus é perfeito e que Ele requer santidade. E Ele avisa para João, antes de falar sobre isso, Ele diz: João, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Logo, o que João viu é a perfeição do Filho de Deus em glória, nos mostrando que há um reino preparado para todos aqueles que irão sofrer, que estão sofrendo, que estão passando pelo período chamado dores de parto, e irá passar pela sombra da grande tribulação. Nós, a igreja, estamos vivendo a dores de parto, e se aqueles dias não fossem abreviados, como diz a palavra, nós não aguentaríamos. É por isso que ele irá tirar a sua noiva para estar com ele na grande Jerusalém, onde não teremos mais sol, mas ele será o sol. O texto é bem claro que diz: naquele dia não precisará a cidade mais de sol. O termo naquele dia, quando aparece naquele dia, dia aparece em maiúsculo, afirmando que o dia é ele. Dia em maiúsculo significa a claridade existente em Yeshua alumiará, iluminará, como bem entender. Alumiará é um termo muito antigo, então iluminará toda a cidade. Apocalipse 21, versículo de número 23 diz: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou. O Cordeiro é a sua lâmpada. É profundo isso aqui, querido. Então guarde isso, guarde tudo que nós temos, tudo que nós vimos e tudo que nós estamos presenciando, carnalmente não, espiritualmente, porque esse dia irá chegar e ele está bem próximo, ok? Até a próxima aula, excelente aula para você, e que Adonai possa lhe proteger, para que nós possamos guardar esses dias que está bem próximo. E a Shalom, e até a próxima aula.